O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Onde impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, como anunciamos no início da Santa Missa, e também como sabemos, o dia 25 de janeiro, é o dia da conversão de São Paulo. São Paulo foi aquela pessoa, como sabemos, que muito fez sofrer o coração de Jesus através do mal que ele fazia na pessoa dos cristãos. Quanto mal ele fez, como sofreu o coração de Jesus. Mas nós devemos saber que ele fez tudo isso simplesmente por ignorância. E nós devemos saber também que há dois tipos de ignorância. Uma primeira ignorância é culpada. A pessoa ignora, não sabe as coisas, porque tem culpa. Poderia perfeitamente saber, mas não sabem porque não querem. E há outro tipo de ignorância, que é a ignorância sem culpa. A pessoa não tem culpa de ignorar certas coisas. No primeiro caso, Deus cobra de todos nós. Ignoramos, não sabemos, por nossa culpa. No segundo caso, como não é culpa nossa, mas depende de outras condições, Deus não leva em conta. Foi exatamente o que aconteceu com São Paulo. Pela formação que ele recebeu de uma pessoa que na época era uma referência, Gamaliel, ele tinha certeza absoluta que a religião verdadeira era a religião dele. Então ele combatia a favor da sua religião, fazia tudo. E combatia contra Jesus Cristo, porque pela formação que ele recebeu, por sua ignorância sem culpa, aquela não era a verdadeira religião. E por causa desse seu sentimento de ignorância, mas sem culpa, Deus fez com que ele merecesse a conversão extraordinária. Foi o próprio Jesus que apareceu para ele e lhe disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, com o coração dócil, aquela terra boa, onde semente cai, nasce, cresce e frutifica, e só teve uma reação: quem és tu, Senhor? Foi a pergunta que ele fez. E o Senhor respondeu: sou Jesus que tu persegues. Pois bem, meus irmãos, então devemos entender essas coisas muito bem, porque muitas vezes nós temos a ousadia, palavra certa, a ousadia, de julgar os critérios de Deus. A gente pensa, poxa, por que Deus age dessa forma? Leva tantas pessoas boas, pessoas que podiam continuar no mundo fazendo bem, Ele as leva. E tantas pessoas cuja vida deixa a desejar, Ele deixa permanecer no mundo ali vivendo. Por quê? Porque no segundo caso, Ele como Pai, deseja que todos os filhos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, mesmo esses que por ignorância culpada não são bons, Ele dá a oportunidade para que através de uma boa leitura,
que será feita, ouvida, através do acontecimento que presenciou, através do milagre que ficou sabendo, a pessoa possa cair em si e procurar se converter. Fazer uma conversão que não é extraordinária, é ordinária. Pode acontecer com todo mundo. Não foi o que aconteceu com São Paulo. São Paulo foi o primeiro caso. Então, São Paulo é para nós esse grande exemplo, porque do momento que ele recebeu a palavra de Deus, foi aquela semente boa, ele só teve uma reação, deixar para trás o mal que ele estava fazendo, e daí para frente, tomando conhecimento do bem que ele estava ignorando, procurar trabalhar sobre esse bem. Tanto é verdade que ele fala que durante a sua vida ele procurava fazer não só aquele bem que ele por si já devia fazer, mas muito mais ainda, para poder compensar aquele passado triste que ele teve. Bons ensinamentos que nós temos. E a respeito de São Paulo, eu selecionei aqui alguns bons sentimentos dele, do seu coração, que podem servir muito para nós. São 5 sentimentos que eu selecionei. O primeiro, coisa que ele pensava e vivia. São Paulo aspirava mais pela morte do que nós pela vida. Desejava mais a morte do que nós que desejamos a vida. Por quê? Ele tinha aquela consciência da vida eterna, feliz junto de Deus. Então, no que dependia dele, ele preferia morrer, porque no céu estava muito melhor. Mas como ele sabia que Deus precisava dele aqui no mundo, ele aceitava a vontade de Deus permanecendo vivo. Segundo pensamento, ansiava mais pela pobreza do que nós pelas riquezas. São Paulo tinha um amor tão grande à pobreza, que em todas as cartas que ele escrevia para as diversas igrejas, ele sempre terminava dizendo: não se esqueçam de cuidar dos nossos pobres. O terceiro pensamento também muito importante, desejava muito mais o trabalho sem descanso do que o descanso depois do trabalho. Desejava muito mais o trabalho sem descanso, não trabalhava sem parar, igual Jesus, uma coisa atrás da outra. Desejava muito mais o trabalho sem descanso do que nós, o descanso depois do trabalho. Sentimento profundo também este. Um quarto sentimento, uma só coisa amedrontava e o fazia temer. Uma só coisa amedrontava e o fazia temer. Que coisa é esta? Ofender a Deus nosso Senhor. Ele tinha consciência de quanto ele ofendeu, mas a sua preocupação maior daqui para frente é não ofender ao Senhor Deus. E um quinto pensamento, uma única coisa ele desejava. Que coisa é essa que ele desejava? Amar sempre ao Senhor Deus. Por tudo isso que ele pensava e vivia, ele foi aquela pessoa que dizia de coração: já não sou eu que vivo, é o Cristo Jesus que vive em mim. Para mim viver é Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.